Tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos ao podcast Empreende Rio. E hoje eu estou literalmente em família aqui no podcast e eu tenho um convidado muito especial. Primeiro que hoje é o Dia Nacional do Futebol e por isso eu não pude perder a oportunidade de trazer o meu primo, o querido presidente do Fluminense Futebol Clube, Mário Bittencourt. Mário. E aí, João, Como é que você está, meu tudo irmão? bem? Tudo Obrigado bem? pelo convite. Prazer aqui poder participar com vocês. Muito obrigado por aceitar esse convite. O Mário, para quem não sabe, é mais do que um amigo. A gente tem laços familiares, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. Eu estou tendo a oportunidade de trazer grandes players do mercado para dividirem sobre gestão, sobre empreendimento, sobre formas de entender os movimentos do mercado e, obviamente, que a gente trouxe aqui uma pessoa que representa um clube que fala da nossa paixão nacional. Então, Mário, para a gente já começar falando de empreendedorismo, falando de gestão, Mário Bittencourt por Mário Bittencourt antes de ser o presidente do Fluminense. Fala para você um pouco quem é o Mário. Bom, então, João, primeiramente, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, poder participar com você desse podcast, que para nós, assim, para os torcedores do Fluminense também vai ser muito importante para que possam conhecer também um outro lado, né, do nosso trabalho, né, do que eu venho fazendo ao longo da minha carreira. Eu sou um advogado de formação, né, assim, torcedor do Fluminense apaixonado, todos sabem disso. Comecei minha carreira no Fluminense como estagiário do departamento jurídico em 1998, Legal. com 20 anos de idade. Fui advogado do clube por muitos anos, depois exerci outros cargos no departamento de futebol ao longo dos últimos 25 anos. E em 2016, enfim, resolvi me candidatar à presidência do clube, perdi a primeira eleição. 2019 concorri novamente, tive a primeira vitória na eleição de 19 com 69% dos votos. E depois em 2022 fui reeleito agora e sigo aí já há 4 anos, né, somado as duas gestões, 4 anos aí à frente do clube. Então, Mário Bittencourt é isso, um apaixonado pelo Fluminense, um advogado de formação e atualmente presidente do Fluminense. Um tricolor raiz, né, Mário? Assim, a Sim. gente estava conversando, muito bacana você contar isso, não só para os torcedores do Fluminense, mas para todos, né? Porque a gente fala de paixão, apesar de cada um ter um clube de coração, a gente gosta de conhecer um pouco a carreira de gestores. Você vem fazendo uma gestão brilhante à frente do Fluminense e por isso foi reeleito, enfim, tem uma carreira muito sólida dentro da advocacia e, obviamente, agora como presidente do clube. Bacana você falar de toda a sua trajetória dentro do Fluminense, né? Eu queria que você frisasse isso. Você começou estagiando no Fluminense, não foi como advogado? Isso, estagiando no departamento jurídico, né, ainda não era formado, tinha 3 anos de faculdade, e aí me formei já dentro do Fluminense, né? Me formei no ano de 2000/2001, né? Peguei minha carteira da OAB em 2001 e dali fui seguindo, enfim, atuando em várias áreas do clube, né? O Fluminense foi assim, o meu primeiro emprego como advogado, né? Depois montei meu próprio escritório de advocacia que por anos depois prestou serviço ao Fluminense, mas eu comecei internamente no Fluminense. E lá, é curioso isso, né? Eu fiz de um pouco de tudo, né? Eu atuei na área civil, na área criminal, na área trabalhista, na área desportiva, na área tributária, fiz curiosamente até defesas administrativas com relação a questões, por exemplo, quando tinha alguma festa que ultrapassava o limite de som, Sim. alguma coisa nesse sentido, e isso acabou me levando, inclusive, para que eu fizesse uma advocacia também para o lado empresarial. Assim, eu não sou só advogado da área desportiva, né? Sou advogado também na área trabalhista, na área civil, focado em empresas. Justamente por isso, por essa experiência. Foi uma grande escola, né, na verdade. Foi né? uma grande escola, e aí, enfim, nesses últimos. E aí é algo que se retroalimenta, porque eu me tornei advogado de empresas ao longo da minha vida, e isso foi me dando uma capacitação para gestão, porque eu tenho uma relação muito íntima com meus clientes, assim, de poder entender o negócio para poder advogar, não só fazer os processos, mas entender o negócio de cada mergulhar cliente. para poder entender os Exatamente. detalhes, né? E aos 27 anos também montei meu negócio. Eu sou dono do meu próprio negócio desde os 27 anos, vou fazer 45 agora em setembro. Desde 27 anos eu tenho história de advocacia. Então, assim, eu aprendi a fazer a gestão não só da minha empresa, mas também aprender gestão com os vários ramos para os quais eu trabalhei como advogado. Aí nós estamos falando de empresa de engenharia, hospitais, Legal. restaurantes, enfim. Não, por isso que uma das pessoas que eu quis trazer justamente foi você, porque eu costumo falar que o empreendedorismo ele é muito mais do que um comércio. As pessoas às vezes têm uma visão um pouco míope
de você ser um empreendedor, você ser um comerciante. Na verdade, empreendedor, a gente fala de gestor, né? E por isso que você, como hoje presidente do Fluminense, também advogado, é muito bacana você trazer essa experiência para a gente poder dividir com todos os telespectadores nossos que assistem, que gostam de empreendedorismo e estão começando a entender que o empreendedorismo ele vai muito além, né? Na verdade, eu acho que o empreendedorismo ele vai muito na forma de você pensar, na experiência que você gera para o seu cliente, como torcedor, como cliente dos meus restaurantes ou como cliente do seu escritório de advocacia, né? Você tem que ter uma mentalidade de empreendedor. E você acredita que essa sua trajetória no clube, começando bem novo, né? Fazendo estágio, e hoje como presidente, te ajudou a entender as necessidades que o clube precisava em cada setor e te tornou hoje um presidente com uma gestão bem macro e bem detalhista de cada movimento do clube? Sim, sim, mas acho também que fui ajudado pelo fato de estar num departamento, que é o departamento jurídico, que foi onde eu atuei durante muitos anos, prestando serviços para o clube, que é onde desaguam os maiores problemas de qualquer instituição, né? Então, assim, o clube é um clube que a gente pegou o clube com muitas dívidas, elas ainda são bem grandes, mas, assim, durante muitos anos eu fui entendendo os pontos nevrálgicos, as dificuldades do clube. Então, quando eu assumi o clube, eu conhecia bastante, não só o funcionamento, o dia a dia, mas também os problemas graves, né? A primeira coisa que a gente fez, por exemplo, em 2019, quando a gente assumiu, porque eu assumi no mandato metade, né? O presidente anterior era para ter cumprido 3 anos de mandato, cumpriu 2,5, saiu faltando 6 meses. Teve uma eleição tampão, que a gente chama. Então, os primeiros 6 meses de gestão, eu governei com a equipe dele ainda, com o conselho deliberativo dele. Né? E o que a gente fez? Montou um comitê de crise logo na chegada. A gente pegou o jurídico, o financeiro, né? Juntou na presidência para que a gente pudesse, o clube naquele momento tinha 4 meses de salário atrasado e 8 meses em direito de imagem de jogadores atrasados. Então a situação era caótica, assim. A gente estava em, sei lá, 15º ou 16º no Campeonato Brasileiro, com risco grande de rebaixamento. E a gente conseguiu, enfim, sobreviver nesses 6 meses. E a partir de 2020, a gente começou a fazer a nossa gestão. Legal. Mas em março fomos surpreendidos com a pandemia. Então, no meu primeiro ano de gestão, a gente perdeu 63% das receitas do clube por causa da pandemia. Então, assim, foram 2 anos difíceis, mas a gente conseguiu recuperar bem, aí estamos de vento em popa aí na recuperação do clube. Você fez uma colocação importante aqui, até para a gente dividir. Você veio de uma gestão que deixou um déficit muito grande. O antigo presidente, não só do Fluminense ou de outros clubes, respondem pela má gestão e pelo prejuízo ou pelo déficit financeiro que eles deixam para os próximos gestores ou não? Na verdade, sim, a lei prevê isso, mas há que se comprovar que essa má gestão ela teve um componente foi intencional ou que tenha sido utilizado, por exemplo, em benefício próprio, etc. E aí também aqui, para falar de maneira muito transparente e muito honesta, a dívida atual não foi construída pelo presidente anterior, ela foi construída ao longo de 40 anos. Sim, você vai tendo reflexo de exatamente. Passadas. Então, assim, mas há responsabilização, sim, mas desde que os caminhos societários e estatutários do clube não sejam cumpridos, né? Ao longo desse tempo todo, em que pese o aumento da dívida, enfim, os caminhos internos do clube foram... É porque um foi herdando de outro, aí você vai ter que achar aonde começou a origem, né? A sangria. A mudança da legislação também, então trouxe uma série de problemas. Eu me refiro à questão da gestão, muito menos à questão do tamanho da dívida, mas sim à incapacidade que houve nesse período de gerar novas receitas. Por exemplo, o que a gente vem tentando construir no clube há 4 anos? Um ciclo virtuoso. Um clube de futebol precisa vender futebol de qualidade. Como é que você faz futebol de qualidade com menos dinheiro, né? Então, por exemplo, o Fluminense hoje, para você ter uma ideia, a gente tem uma dívida lá que beira os 740, 750 milhões de reais. Quando a gente chegou, estava perto da casa dos 800. A gente já pagou quase 200 milhões de dívida, só que os juros da dívida faz com que ela não tenha baixado muito, né? Mas a gente criou um ciclo virtuoso que foi, a gente aumentou as receitas do clube, que eram de 180 milhões em 2019, a gente chegou a 350 milhões de estimativa já agora em 2023. Estamos muito distantes, por exemplo, né, do nosso maior rival, que é o Flamengo, que tem uma estimativa para 2023 de faturar
algo em torno de 1 bilhão e 300, 1 bi e 300. Você acha que o tamanho da torcida influencia Não, estratégia? Não necessariamente. Há uma série de fatores. Óbvio que ao longo do tempo o tamanho de torcida tem algum tipo de influência, mas foram feitos contratos também de venda de direitos de televisão ao longo desse tempo que criaram um abismo enorme entre os clubes. É por isso que o Fluminense hoje faz parte de um grupo, de uma liga que defende a melhor distribuição das receitas. Enfim, há uma série de situações que foram geradas ao longo desse tempo, não só com relação ao Fluminense, com relação a outros clubes. Mas assim, o que a gente tentou construir foi tentar fazer o melhor futebol possível, mesmo com pouco dinheiro, encantar o torcedor, ou seja, trazer o torcedor de volta para perto do clube, criar eventos como a gente tem a FluFest e outros grandes eventos que a gente criou. Só para você ter uma ideia, nós tínhamos 11 mil sócios do clube em 2019 e hoje nós temos 67 mil sócios. Ou seja, você vem encantando os seus clientes. Exatamente. Eu costumo dizer isso em algumas palestras e nos eventos que eu faço do Empreende Rio, que na verdade o gestor ele é um encantador de pessoas. Então ele gera experiência. E quando você gera uma boa experiência, você acaba atraindo, você mantém os seus clientes, você perpetua o seu cliente atual e você traz novos clientes. Seja para um restaurante, você está deixando aqui muito claro que você também consegue prosperar com novos sócios, né, do clube. Quando você gera uma boa experiência, você consegue atrair novos clientes, né? E eu costumo dizer também, só finalizando, que na verdade o cliente é o patrão, né? Porque o cliente é quem paga. Sim. Então eu digo o seguinte, sempre quem paga é quem manda, quem paga é o patrão e é para ele que a gente tem que trabalhar. E você vem trabalhando muito bem, os números refletem isso. Né? Sim. O cliente do Fluminense, né, o consumidor do Fluminense é o torcedor do Fluminense e ele é realmente quem dita, né, os nossos caminhos. Perfeito. Né? Você falou isso agora, eu me lembrei de um fato que eu vivi no escritório. Certa vez eu vi uma troca de e-mails de uma advogada minha tratando mal um cliente nosso, assim, sabe? Eu fui copiado nesse e-mail. Aí eu chamei ela na minha sala e falei para ela, quem é que é o seu patrão? Ela falou, você. Eu falei, não senhora, seu patrão é o cara que você trocou e-mail hoje e tratou ele mal. E ele não é só o seu patrão, não, ele é o meu também. É isso aí. Tá, assim, eu sou o dono do escritório, você trabalha para mim, mas eu trabalho para ele, você trabalha para mim e para ele. Isso aí, aliás, nós dois trabalhamos para ele. Né, Na verdade, ele dá o dinheiro para você e você repassa para as pessoas. Exato. Né? É o que eu falo lá para a equipe no Blá Blá, você como frequentador lá das minhas casas. Eu falo para a turma isso, os clientes dão o dinheiro para mim e eu distribuo para vocês. Eu não tiro dinheiro do bolso para dar para vocês. Perfeito. E se esse dinheiro não entrar, provavelmente a gente vai precisar ter cortes na empresa, em alguns setores da empresa, porque vai faltar de combustível, vai faltar gasolina para a gente poder fazer com que esse carro ande. Então, na verdade, esse entendimento de gestão é muito importante, muito bacana você como presidente de um clube de futebol, que muitas pessoas nunca entenderiam como empreendedor, é um grande empreendedor e tem uma leitura de empresário. Né? Se você imaginar, o Fluminense tem 5 milhões de torcedores, né? De 5 a 6 espalhados pelo Brasil. Sócios hoje adimplentes são em torno de entre 65 e 67 mil pessoas que pagam o Fluminense todo mês. Né? Então, assim... Quanto é o... depende do plano, depende. Média, só para... Ticket médio, entre 50 e 60 reais. Tá. Mas tem planos de 85, tem plano de 9, enfim, tem vários planos. E aí, obviamente, cada categoria tem os seus benefícios, enfim. O que a gente tem hoje lá, para você entender, e olha que legal, né? A gente tinha 11 mil sócios quando a gente chegou, 11 mil, chegamos a 67. A primeira coisa que a gente fez, e é muito engraçado, porque eu era muito cobrado no início, que eu prometi fazer um novo plano de sócio-torcedor e apresentar esse plano. Aí entrou a pandemia, não tinha sentido criar um plano novo durante a pandemia, porque o maior atrativo do sócio-torcedor é o estádio. Claro. Né? Ele quer ser sócio para poder ir ao estádio. E aí as pessoas cobravam, né? Aquelas coisas, enfim, você hoje também, enfim, já tem uma vida, uma carreira aí na política, e política de clube, enfim, funciona, a cobrança do eleitor é muito semelhante à do eleitor comum. Você fez uma promessa de campanha que você ia fazer um programa novo, eu dizia, eu prometi, vou fazer. Aliás, eu sempre digo para as pessoas, né? O gestor, o presidente do clube, ou o deputado, ele não faz promessa, ele faz um projeto. Sim. Ele te defende um projeto, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, eu não prometo, eu me comprometo. Exatamente. Você se compromete com
com aquela linha, com aquela direção Exatamente. que você tá dando. E aí as pessoas cobravam isso nas coletivas, os jornalistas. E o plano de sócio futebol dizia, bom, primeiro, não tem torcida no estádio, não tem sentido eu lançar um plano novo agora. Segundo, a gente está desenvolvendo. E como é que a gente desenvolveu esse plano novo? Aí você vai muito dar um encontro que você está falando do cliente. A gente contratou uma empresa para fazer uma pesquisa. Legal. E aí, olha que loucura. Você imagina que uma pesquisa para presidente da República, para intenção de voto, você ouve 2.500, 3.000 pessoas. A gente ouviu 12 mil pessoas, e quem foram as pessoas que a gente ouviu? Sócios do clube, Legal. Não sócios, ex-sócios, torcedores apenas, enfim. A gente quis entender quais eram os anseios dos torcedores nossos para que se tornassem sócios do clube. Entendeu? E aí em cima dessa pesquisa, a gente montou o plano e o plano explodiu. Vamos lá, o que eu venho falando é o seguinte, os empreendedores, eles na verdade são médicos que criam remédios para as dores das pessoas. Então, para você entender de que forma que você vai perpetuar como gestor, você primeiro precisa entender qual é a dor que foi em cima da pesquisa, Isso aí. Criou o remédio baseado nas informações, tomada de decisão tem que ser feita em cima de informações, e daquela tomada de decisões em cima das informações, você criou o remédio para a dor deles e concretizou, né, de forma, enfim, crescendo a experiência, aumentando o número de sócios e levando mais pessoas para o estádio, né? Sim, sim. E não só levando as pessoas para o estádio, mas, por exemplo, a gente tem como se fosse a gente tem um plano hoje de pontos, né, de pontuação, de experiências. Então o cara vai adquirindo pontos e ele vai tendo experiências. Então ele pode ir ver o time entrar em campo, ele vai no Maracanã antes, Legal. ele pode visitar o CT, ele troca por uma camisa, enfim. Ele faz uma série de coisas, como se fosse como já teve no passado, né, aquele quilômetro de vantagem, sim, etc. É o que a gente tem isso. E isso tudo foi baseado assim, a gente perguntava, mas o que você acha que falta no nosso plano? Ter descontos, por exemplo. A gente hoje tem uma rede credenciada de farmácias, exatamente, que o torcedor tem desconto quando em faculdades, em farmácias. Ou seja, você não gera uma experiência só direta, você gera indireta, né? Exatamente. E é por isso que eu vim falando também que a gente, como gestor, precisa entender do nosso negócio e precisa entender de negócios que permeiam o nosso negócio. Perfeito. Eu falo dentro do restaurante, o meu negócio direto é gastronomia, mas eu preciso entender de moda para entender qual o melhor uniforme para o garçom que tenha conexão com aquele produto que eu estou colocando. Eu tenho que entender de música para colocar um bom som por conta da playlist, de arquitetura para poder fazer um bom ambiente. Ou seja, a gente, como gestor, e todos os gestores precisam ter essa leitura, precisam entender de quais os parceiros do Fluminense, que não tem nada a ver com o futebol diretamente, mas que interessam ao cliente do Fluminense, né, o sócio. Sim, sim. Mas uma coisa assim que eu posso te dizer é, não existe nada igual ao consumidor do futebol, tá? Assim, você que trabalha com isso há muitos anos, ele tem um nível de fidelidade e de paixão, né, que nenhum outro consumidor tem. Sim. Né? A única coisa é que ele fica muito... essa paixão também, por vezes, faz com que ele, em alguns momentos, ele fique muito, muito, muito triste, muito, muito chateado, e isso mexe um pouco, sem dúvida alguma, na relação com o clube. Ele leva para o coração. Né? Exatamente. Mas, em compensação, ele leva muito mais para o coração o lado positivo. Perfeito. Eu costumo dizer, eu dizia na minha campanha, né, que é assim, e aqui, a gente tem que melhorar muito ainda, tá? Tem muita coisa a se fazer ainda, a gente ainda pode melhorar muito o programa de sócios, a gente pode melhorar muito ainda as entregas para o torcedor, a gente sabe disso, a gente se cobra muito internamente para isso. Mas veja que a gente sai de 11 mil para 67 mil, porque eu dizia assim, poxa, a gente tinha fornecedora de material esportivo que não conseguiam botar camisa nas lojas, assim. A gente tinha 4 ou 5 lojas lojas oficiais do Fluminense, né? Hoje a gente está beirando as 30 lojas. É o Flu Boutique. Na verdade, hoje chama loja oficial do Flu, né? Mas, eu sou da época da Flu Boutique. A Flu Boutique não existe, só que hoje ela é uma loja oficial do Flu. Legal. As outras todas são franquias e etc, mas são todas do Fluminense, né? E tem, enfim, tem loja virtual. Nada disso a gente tinha. Você tinha dificuldade. Estou falando isso porque meu pai mora em João Pessoa, na Paraíba. Meu pai não conseguia comprar a camisa do Fluminense lá. Entendi. Hoje ele vai na loja e compra a camisa do Fluminense lá, né? E são franquias. No caso de João Pessoa, por exemplo, ainda são lojas de esporte, ainda não tem lá uma loja oficial do Flu, mas você já tem loja oficial do Fluminense em vários estados, enfim, e no Rio de Janeiro também.
A gente hoje tem a venda de ingressos, a retirada do ingresso nas lojas. Ah, legal. Porque então, você, enfim, você ajuda, na verdade, a potencializar a venda. E são pontos que facilitam para o torcedor. Mas o que eu dizia na minha campanha era assim, poxa, é inacreditável que a gente não conseguisse alavancar como a gente alavancou, porque faltava realmente uma pegada profissional, empreendedora de trabalho. Legal. Porque imagina o seguinte, teve durante um ano, sei lá, 2017, eu não era o presidente do clube, enfim, também já não era mais advogado, foi quando o período em que eu fiquei, né, de uma eleição que eu perdi para que eu ganhei, o Fluminense mandava os seus jogos em Edson Passos, em Mesquita, né, e eu dizia para as pessoas nas minhas palestras de campanha, qual é o negócio, aliás, uma coisa que talvez você nunca tenha pensado, qual evento consegue, quarta e domingo, tirar 30, 40, 50 mil pessoas de casa? Entende? Sim. Se você fizer um show do maior cantor sertanejo toda quarta-feira no Rio de Janeiro, não vai encher. E qualquer jogo de um clube grande, né? Estou falando de Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, você tem uma demanda de pessoas se deslocando, fazendo deslocamento para ir ver um jogo de futebol semanal. E vai dependendo do resultado. E em horários também que não são muito confortáveis. Exatamente. Né? Quarta-feira, 9h40 da noite. Pô, como é que você bota 55 mil pessoas no estádio na quarta? Só o futebol faz isso. Com certeza. E eu dizia isso. O Fluminense mandava os jogos em Edson Passo, em Mesquita, num estádio, que é o estádio do América. Enfim, sem nenhum demérito, mas é um estádio de tamanho pequeno, com arquibancada ainda aquela de cimento, sem cadeira, sem cobertura, num lugar em que para você chegar, enfim, é difícil acesso e etc, né? E você, com chuva, né? E o Fluminense em 10º lugar no Campeonato 2017, sei lá, 11º, e botava 10 mil pessoas, 9 mil pessoas numa quarta-feira de noite lá. Eu me lembro que alguns torcedores iam nas minhas palestras e diziam, se um dia a gente continuar jogando em Edson Passos, você tem que falar com a Supervia, porque tem que ter trem, porque não tem trem depois do jogo. Não tinha trem depois do jogo. Você tem que pensar no Mas tem 9 mil pessoas lá, assim, 9, 10 mil pessoas num jogo desse. Né? Como a gente outro dia jogou em Volta Redonda numa quarta-feira de noite com chuva contra o Atlético Mineiro, você tem um deslocamento de 3, 4, 5 mil pessoas que sobem a serra para ver um jogo de futebol. Qual evento que você faz isso? Toda quarta e domingo, entendeu? Eu costumo dizer nas palestras, eu uso até um case de futebol, porque é muito fácil, assim, quando eu dou os exemplos, eu gosto de dar exemplos práticos. E eu falo de adaptação de negócio, né, de inovação. Então eu costumo dizer o seguinte, que há 20 anos atrás um jogador corria em média 7 quilômetros durante uma partida de futebol. E hoje em dia ele corre em média 11 quilômetros. Você até me corrige se eu tiver errado. Corre mais que 11. Depende da posição, mas... Ou seja, ele quase dobra a quilometragem. Tem jogador que corre 15. Então ele quase dobra, na verdade, chega a dobrar. Pra você ter um baita parâmetro, um goleiro hoje, como não pode segurar a bola com a mão quando recua, um goleiro, óbvio que ele não corre, tô falando de o que ele percorre. Perfeito. Um goleiro percorre de 5 a 6. Ali na área. Durante o jogo. E aí eu falo o seguinte, você vê a mudança de 20 anos, onde o mesmo atleta, né, ele tem que dobrar o percurso dele dentro do campo, ou seja, ele tem que ter um preparo completamente diferenciado, só que você tem a mesma dimensão de campo, o mesmo número de jogadores e o mesmo tempo. Ou seja, como é necessário você se adaptar, porque senão você fica no mercado. Sim. Você vê como presidente de clube, as gestões passadas tiveram também que se adequar, assim como os atletas dentro do campo, tiveram que se aprimorar para poder ter uma entrega melhor e estar atendendo às demandas do mercado? Sem dúvida alguma, mudou muito, mudou tudo, né? Assim, você está falando da parte física, né? Mas a parte estrutural também. E aí, assim, já que nós estamos no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro ficou muito atrás durante muitos anos, né? Você imaginar que na década de 90, o São Paulo já tinha centro de treinamento na Barra Funda, já tinha o CT de Cotia da base, que os clubes do Rio de Janeiro começaram a ter centro de treinamento agora, há pouco tempo, sei lá, 5, 6 anos atrás, né? Enfim, você imaginar que o Fluminense foi bicampeão brasileiro em 2010 e 2012 ainda treinando em Laranjeiras, o Flamengo durante muito tempo treinando na Gávea, o Vasco São Januário, ou seja, treinando no mesmo campo que joga, o que destrói o campo, né? As máquinas de fisioterapia, de fisiologia, tudo isso... Os profissionais também. Tudo isso mudou. E aí, aquilo que você falou que é muito importante, você que é o gestor, você não precisa saber fazer tudo, entender de tudo, mas tem que estar sintonizado, situado, né? Perfeito. Você citou, por exemplo, agora, hoje já não é mais a quantidade de quilômetros que se percorre, que é o importante, e sim a quantidade de vezes em que um atleta
atinge sua velocidade máxima durante uma partida. Perfeito. Ou seja, a intensidade é muito mais importante que a quantidade. Então, às vezes, você vai olhar um atleta que percorreu, que a gente fala correr, né? Mas Sim. percorreu 13 e um outro que percorreu 9, mas que foi muito mais intenso que ele nesses 9. E nesses 9, talvez ele tenha sido mais efetivo e tenha entregado mais pro Exato. Mas a diferença de espaço, por exemplo, e de velocidade, de tudo, é completamente diferente, né? Sim. O jogador que mais percorreu na final da Copa de 70 foi o Clodoaldo. E acho que ele percorreu, na Copa de 70 como volante, percorreu 5 km, né? Então, assim, isso hoje é praticamente zero, impossível, assim, né? Impossível, até não tem como, o cara não participa. Mas, assim, era um outro jogo, sim, era outro... mais plástico, mais bonito, sim. né? Muito mais bonito. Não dá para ter uma comparação, né? Por isso que eu não comparo. As pessoas... Sim, Outro dia eu fui num podcast até do Zé Carlos Araújo, e aí ele me perguntou, qual time joga mais? Esse ou a máquina da década de 70? Eu falei, primeiro eu não vi a máquina jogar, meu pai que viu a máquina jogar diz que a máquina joga muito mais bonito que esse. Só que não se faz esse comparativo. Você comparar Juan Manuel Fangio com o Ayrton Senna. Perfeito. Entendeu? São momentos diferentes. São carros diferentes, velocidades diferentes, né? Tudo diferente, né? Me diz uma coisa, eu tenho ido pouco às Laranjeiras, né? Eu nasci na rua Marquês de Penedo, ali praticamente em frente ao Palácio da Guanabara, e durante 10 anos, eu vivi lá durante 10 anos, o Fluminense era a minha casa, né? Então, eu fiz judô no Fluminense, eu aprendi a nadar no Fluminense, eu jogava futebol de salão no Fluminense. Então, assim, o que mudou de estrutura? Eu tenho uma lembrança, obviamente, muito, muito boa, né, da sede do Fluminense, além de ser muito bonita, né? Eu tenho muito carinho pelo clube, pelo bairro das Laranjeiras. E eu lembro que acabava os meus treinos de futebol, de natação, eu sentava na arquibancada e ficava vendo Assis, Washington e Romerito, e o goleiro era o Paulo Vitor. E eu ficava ali, sempre fui um apaixonado por futebol, então eu ficava ali. Então, assim, apesar do Fluminense não ser o meu time de escolha, eu sempre tive um carinho muito grande. O que você fez de mudanças, assim, dentro da estrutura do clube, de, sei lá, de 10 anos para cá ou de 20 anos para cá? O que você acha que você precisou mudar para também estar atendendo a demanda? Sim, modernizar, né? Assim, a estrutura arquitetônica a gente não pode mexer, sim, porque é tombado, exatamente, é tombado. A gente tem um projeto que já nos foi entregue, né, arquitetônico, de revitalização e restauração da sede, tá? A gente agora, com um projeto de lei de incentivo à cultura, a gente vai fazer um novo museu do clube, da sala de troféus, etc. Mas dentro do clube, lá para cima, assim, para onde você frequentava, né, na parte social, a gente avançou muito nos últimos 4 anos. Na verdade, avançou modernizando mesmo, né? A gente deu uma pegada, assim, estava muito abandonado o clube, assim, os vestiários estavam muito abandonados, o ginásio muito abandonado, as quadras laterais, assim. E é engraçado isso, porque anteontem, um dos nossos vice-presidentes, que é de projetos especiais, estava caminhando comigo pelo clube, porque uma vez por semana eu vou dar uma olhada em tudo que está acontecendo. E aí, eu fico normalmente, assim, dos 7 dias da semana, eu fico 3 dias em Laranjeiras, 3 dias no centro de treinamento. E um dia, normalmente, é o dia do jogo, né? E aí, ele andou comigo anteontem lá, e falou, nossa, né, como evoluiu, né? E eu falei para ele, foi só cuidado. Não, na verdade, por exemplo, o teto da entrada da roleta da piscina estava, enfim, destruído, né? A gente, enfim, reformou todos os telhados. A gente agora fez a parte onde tem a churrasqueira, fez uma churrasqueira nova. Os vestiários todos, a gente fez eles 0 km e demos uma pegada de modernidade a eles, né? A questão da identidade visual, assim, sim, não tinha um escudo do clube, assim, no caminho até os vestiários. A gente plotou tudo, botou fotos da torcida. Tem algum local instagramável dentro do clube para... Não, então, assim, isso a gente ainda não conseguiu, tá? Assim, isso a gente ainda não conseguiu porque a gente teve a pandemia. A gente tinha um projeto de fazer 2021, e isso foi tudo para 22. E foi até curioso, porque aí disseram, foi feito porque era ano de eleição. Não, foi justamente o contrário. A gente tinha que ter feito tudo em 2021 e com a pandemia a gente ficou parado. Sim, travou tudo e a gente começou a fazer em 22. Acredite você ou não, você vai se lembrar disso, o Fluminense não tem ainda, a gente está em projeto, está fazendo, né, um salão de jogos. Assim, nunca teve. Assim. Então a gente está fazendo um salão de jogos novo, a gente mudou os concessionários
todos do clube. Legal. Por exemplo, o restaurante social do clube, ele sempre foi muito bonito, muito famoso, e ele é encostado do Palácio Guanabara, né? E o Palácio Guanabara sempre foi o maior cliente do restaurante do Fluminense. E aí, há 2 gestões atrás, que não é uma crítica, mas uma constatação, o presidente da época vedou a entrada de pessoas que não eram sócias do Fluminense no restaurante. E aí ninguém durou lá. Sim. Trocava de 3 em 3 meses, entrava um cara... Cortou Exatamente, né? a gasolina, né? Construiu um bar que ficou muito legal, assim, o restaurante se transformou num restaurante temático, né? Ele é todo do Fluminense, chama-se Bar dos Guerreiros, mas tinha que se abrir a possibilidade das pessoas irem de fora. A primeira coisa que eu fiz foi, enfim, voltar a permitir que as pessoas de fora frequentem o clube para... E aí tem uma entrada à parte, a pessoa não cruza o clube, etc. E aí levei um restaurante, acho que você conhece, que é o Dom Hélio. Sim, a gente, exatamente. Um abraço pro nosso amigo Hélio. Exatamente. Foi gerente do Porcão. Exatamente. Hoje tem uma pizzaria incrível lá no Recreio de Bandeirantes. Eu fui gerente da Rede Porcão, né, de marketing. Uhum. E o Hélio, para mim, é uma referência, né, uma pessoa que construiu uma carreira desde garçom. E hoje é um grande empresário, um grande empreendedor. Exatamente. Incrível. E aí ele tem exatamente o que ele tem no Recreio, ele tem na sede das Laranjeiras, que é uma casa de carnes durante o dia e à noite um rodízio de pizza. Né? Cara, explodiu assim. Tá. Você vê, não tem nada a ver com gestão de futebol, né? De clube. Sim, né? sim. Você tem que entender de gastronomia, sim. Você tem que ter contato para trazer bons parceiros, você tem que entender de parquinho, tem que entender de sede, tem que entender de jogador, de contratação, de contrato, ou seja, é o que eu falo, né? O gestor ele precisa ser um maestro e precisa ter bons representantes em cada setor para ajudar ele a tirar um melhor som da orquestra, né? E João, tem coisas que são tão bobas assim de se fazer, sabe? Tão simples, né? Lá tem um monte de atleta o dia inteiro, né? As pessoas fazem natação, basquete, etc. Atleta gosta de quê? De se cuidar, de comer uma boa comida ou de comer um açaí. A gente botou um quiosque da Walkberry lá, entendeu? Assim, botamos O óbvio também precisa ser falado. É isso aí. E aí a garotada acaba de treinar e vai pro quiosque de açaí, sim, entendeu? Claro, assim, é uma coisa óbvia, né? Mas muita gente não faz, né? Exatamente. E eu acho que é importante, assim, quando eu criei esse podcast, justamente é isso. São movimentos de vida real, né? Que a gente está falando hoje com o presidente de um dos maiores clubes do Brasil e falando de detalhes que fazem toda a diferença para você aumentar o número de sócios, para você poder gerar uma boa experiência para o seu cliente, para você também perpetuar dentro dos gramados, porque também não adianta você ter o Walkberry, a sede toda linda, e o clube também não dá resultado no campo. Isso, na verdade, o que pesa é isso, Mário. É porque são 2 naves, né? Assim, a gente está falando muito aqui Na verdade, essa pergunta foi porque você falou que frequentava o clube, etc. Né? Mas o nosso core business, o nosso carro-chefe é o departamento de futebol, que fatura 95%, talvez 93% das receitas do clube são advindas do futebol. E no centro de treinamento, aí sim, a gente fez investimentos altos, enfim, especialmente em tecnologia. Nós gastamos algo em torno de $700 mil só de maquinário, por exemplo, né, com relação à fisiologia, fisioterapia. Hoje, só para você ter uma ideia, o Marcelo veio do Real Madrid e com uma semana de treino passou na minha sala e falou: presidente, aqui tem muito mais coisa do que tem no Real Madrid, em termos de tecnologia. Tá? Eu tenho máquina, ele ainda falou assim para mim, tem máquinas aqui, ele brincou, ele falou, tem máquinas aqui que alguns jogadores lá iam gostar, jogadores assim que se cuidam muito, etc. E na verdade isso previne também, né, Mário? Na verdade eu acho que uma das inteligências é você fazer a medicina, o tratamento de prevenção, para não deixar lesionar, não é recuperar rápido, é não lesionar, né? Exatamente. Lá tem uma diferença, né, assim, até para as pessoas não acharem que eu estou dizendo, porque é tudo que a gente fala às vezes, né, tá dizendo que o Fluminense é melhor, mais preparado que o Real Madrid, etc. Não é isso que eu estou dizendo. Por exemplo, lá, assim, na Europa, lá, acredite você ou não, se treina menos do que aqui, tá? Especialmente essas grandes marcas, esses grandes clubes. Por quê? Porque eles têm uma capacidade de reunir os melhores jogadores do mundo. Então, como eles têm os melhores jogadores do mundo do ponto de vista técnico e cognitivo, né, o jogo intuitivo, enfim, tudo isso é melhor. Lógico que eles têm a melhor tecnologia, mas assim, talvez eles não precisem ter tantos alicerces, às vezes, como a gente precisa ter
no Brasil, até porque aqui nós temos dificuldade com o campo, Sim. né? Temos dificuldade de ter padronização de gramados, etc. Então tudo isso é importante. Mas a gente investiu muito no CT, a gente fez um campo de futebol a mais, a gente tinha 2, a gente hoje tem 3, né? A gente, enfim, a parte toda de administrativa a gente reformou toda, então a gente está caminhando muito bem. Legal. Tirando o Blazer aí, a chancela de presidente do Fluminense, vamos falar do Mário Bittencourt, do meu amigo, do meu primo. O que te irrita, cara? Fala. Quando o Fluminense perde. Fora Fluminense, fora futebol, o que te irrita no dia a dia, na tua vida ali no... O que me irrita no dia a dia, cara? Cara, a falta de organização, de cultura, de respeito ao próximo que a gente tem no nosso país. Bacana. Isso é o que mais me irrita. Perfeito, concordo. Porque eu sou um cumpridor, assim, sabe? Papo reto, né? É o do cara que para o carro e trava o seu no estacionamento do condomínio, né? Tive uma experiência, eu moro numa casa, felizmente essa pessoa já foi embora do condomínio, sim, mas uma pessoa que morava lá, que parava o carro todos os dias, impedia de eu sair para trabalhar, enfim, eu educadamente pedia que cada um colocasse, porque tem uma regra lá para parar o carro na frente da casa, as pessoas param diferente. Então esse tipo de coisa me incomoda. De respeito, né? Me incomoda profundamente, sabe? Seja em qualquer ambiente, num restaurante, num shopping, né? Isso. E vamos lá, momento difícil da tua vida. Um dos momentos que mais te marcou, que te deixou triste? Perda da minha mãe. Doído, né? Doído, 2010. 30 de novembro de 2010. Não esquece, né? Não tem como esquecer, porque dia 6 de dezembro, no mesmo ano, nasceu minha filha. Minha mãe... Você sabe que é curioso isso, né? Minha mãe faleceu numa terça-feira, foi velada numa quarta. Como não tinha na época, né? A cremação ainda era complicado. Ela só pôde ser cremada na sexta. Sim. Então ela foi velada durante praticamente 3 dias, que é um baita de um sofrimento. Porra. Na sexta-feira foi aniversário do meu pai, dia 3 de dezembro. Eles são separados há muitos anos, enfim. Eram separados há muitos anos. Então, dia 30 ela faleceu, foi velada quarta, quinta, cremada na sexta, dia 3 de dezembro, aniversário do meu pai. Dia 5, o Fluminense foi campeão brasileiro no Engenhão. E na segunda-feira nasceu Maria Isabel, minha filha mais velha. Fortes emoções, né? Cara? Foram os 6 dias mais intensos. Conturbados, né? Alegrias e tristezas de ponta a ponta, né? Aí quando eu cheguei na maternidade, o obstetra falou para mim, e aí, vai ver o parto? Aí eu falei para ele, meu amigo, eu não ia até semana passada, mas eu acho que para eu fazer a passagem da morte da minha mãe, eu preciso ver minha filha nascer na hora, né? Maneiro. Aí criei coragem de vir. Aí da segunda eu já vi tranquilo, já filmei. Mas é o momento mais difícil da minha vida, a perda da minha mãe. Mas é bacana assim, eu acho que é importante. Que você conheceu bastante. Sim, com certeza. E morreu muito nova, com 59 anos. Eu perdi minha mãe com 66 também, dia 6 de junho de 2012, né? Foi no ano que o Blá Blá abriu, ela faleceu um pouco antes da abertura do Blá Blá. E são, acho que, cicatrizes, né? Que elas vão melhorando com o tempo, mas não fecham. Vira uma saudade serena. Né? E eu acho bacana a gente falar sobre isso, Mário, porque a gente precisa, às vezes, assim, você como um grande advogado, presidente do Fluminense, eu como empresário já há 30 anos, a gente, às vezes, passa uma imagem de pessoas que não choram, que não têm fraquezas, que não ficam chateadas, né? Sim. Que não perdem, às vezes, o rumo, né? E é importante também a gente desmistificar para mostrar que, assim, existe vida real, né, cara? Que, sem dúvida. Eu falo que embaixo desse terno aqui tem muita cicatriz. Eu apanhei muito na vida para aprender o que eu aprendi, você também. Sim. E é importante, principalmente, a gente dividir as derrotas que a gente teve, as dores. Que não são poucas. Não são poucas, e é assim que a gente ensina, né, cara? Sim, exatamente. O que você acha que você poderia dizer, assim, para um cara que está começando uma carreira de advogado aí, que é a tua profissão de essência, um conselho que você dá para um cara que está começando aí? Cara, então, eu dou aula às vezes na PUC, né, de Direito Esportivo, vou dar aula agora na pós-graduação lá, e faço curso de extensão já há bastante tempo. O que eu digo para os meus, eu não chamo nem de alunos, sabe, eu não tenho coragem de dizer que eu sou professor, né, porque a gente aprende muito mais com eles do que eles com a gente. Então são colegas, né, mesmo que não sejam formados ainda, mas vão ser colegas em algum momento. Legal. Humildade pura isso, né? E aí eles humildade na essência, né? Exato. Não é humildade forçada. É, né? Isso, né? E eles perguntam para mim assim, né? Professor, se você tivesse que me dar um conselho para trabalhar num clube de futebol, para ser advogado de um clube de futebol,
Aí eu digo para eles assim, tente entrar no clube de futebol para fazer qualquer coisa. Sim. Se tiver uma vaga lá para você trabalhar na porta da sala de troféu, entra lá. Para começar a respirar aquilo ali, né? E para poder estar dentro do lugar que você quer estar. Perfeito. Porque a gente tem uma coisa de, eu só quero estar no lugar que eu quero estar se estiver na condição que eu sonhei ou desejei. Perfeito. E aí nas grandes empresas, você olha, normalmente os caras que viraram diretores ou presidentes, eles passaram por vários setores, né? E aí é muito engraçado, porque eu falo para eles, cara, a verdade é, você tem, todo profissional quer trabalhar o quê? Da advocacia, nos 10 melhores escritórios de advocacia da sua cidade ou do seu país. O médico nos 10 melhores hospitais e assim sucessivamente. O futebol tem 20 clubes na primeira divisão, dos quais 13 são considerados os maiores, né, hoje. Então você tem 13 empresas para trabalhar num país de dimensão continental de grande porte. Óbvio que tem os clubes de médio porte, né? E tem uma outra coisa no futebol, que é a questão política, porque as gestões mudam. Então, mudam as pessoas, mudam o governante, muda o presidente, as pessoas vão mudando. Então, não necessariamente você tem que entrar pelo departamento jurídico, né? E eu dou esse exemplo lá do Fluminense. Eu tenho profissionais lá que entraram como estagiário exatamente ali no balcão da sala de troféu e hoje estão trabalhando na comunicação, estão trabalhando no marketing do clube, que conseguiram já nesses 4 anos fazer uma carreira. Eram estudantes ou estavam formados nas suas áreas, em marketing, publicidade, comunicação, e colocaram o currículo para trabalhar em qualquer coisa dentro da instituição para poder estar dentro da instituição. Então, assim, e eu digo isso para eles, assim, se você quer trabalhar para um clube, obviamente que a gama do direito esportivo é gigantesca. Sim. Você pode trabalhar para jogador, pode trabalhar para uma empresa de televisão, pode trabalhar para vários lugares. Mas se você quer um clube de futebol, ou se você quer uma empresa de TV, você tem que tentar estar lá dentro fazendo qualquer coisa. E aí lá dentro você vai botar o seu currículo. Vai dizer, olha, eu sou advogado formado, mas estou aqui trabalhando na sala de troféu do clube. Então, assim, acho que o maior conselho que eu posso dar, assim, é se você tem um sonho de estar trabalhando dentro de algum lugar, tente estar primeiro dentro daquele lugar, fazendo qualquer coisa, porque todas as profissões são dignas, honrosas, né? E todas fazem parte da engrenagem, né? E eu falo isso lá no escritório também, às vezes eu digo para os estagiários lá, ou para os advogados mais jovens, eu falo, cara, quando eu me formei, desde quando eu me formei para agora, a lei já mudou dezenas de vezes, né? Naquilo em que eu faço todos os dias, né? Porque ninguém sabe fazer tudo, você se atualiza. A gente se atualiza. Mas às vezes a gente tem uma demanda. Médico é muito assim também, né? É isso, mas às vezes a gente tem uma demanda, um cliente, né? Às vezes faz uma pergunta para nós, ou uma consulta, ou pede um parecer, até para uma área que a gente não faz, ou você está meio enferrujado ali, né? Ou alguma coisa da nossa área que a gente não faz todos os dias. Perfeito. Quem me ajuda é o cara que está na faculdade neste momento. Perfeito. Então ele é super importante, entendeu? Perfeito. Mário, uma das coisas que eu falo muito quando eu criei o Instituto João Diniz foi de capacitação profissional, né? Eu acho que a gente precisa ajudar principalmente a base da população e o futebol não deixa de ser um caminho, né? Você acha que a gestão pública poderia, deveria, ou se já faz isso de alguma forma, capacitar as pessoas profissionalmente, dando acesso ao esporte, treinando não só a técnica, o preparo físico, mas também o psicológico de futuros jogadores de futebol? Você acha que um jogador que está em começo de carreira, o psicológico, né, o que eu chamo de mente, da mentalidade de líder, da mentalidade de empreendedor, faz muita diferença durante a carreira dele, ou até ele pode destruir a carreira dele por conta do psicológico? Sem dúvida alguma, por isso o Fluminense hoje, só para você ter uma ideia, eu tenho psicóloga todos os dias no centro de treinamento profissional e assistente social, que é uma coisa que a gente tinha só na base assistente social, e eu implementei assistência social também, porque a gente tem a impressão de que o cara tem muita grana, já está bem resolvido financeiramente, o que jogou em grandes clubes, e ele não precisa de ajuda. Sim. Todos precisam de ajuda todos os dias, né? Então a gente foca muito nisso lá, e obviamente que a mentalidade, a força mental de um profissional de alto desempenho, que é um profissional de futebol, ela vai fazer com que a gente possa ter uma longevidade de carreira. Vou dar um exemplo do que a gente tem internamente, que é o Felipe Melo. O Felipe Melo é um profissional, acabou de fazer 40 anos de idade, tá 40 anos. Acabou de fazer 40, tem um nível de cuidado com o corpo, com os treinos, né, com a preparação dele,
E é um jogador que eu não tenho nenhuma dúvida, jogou nos maiores clubes do mundo, seleção brasileira, é um cara resolvido financeiramente, não tenho nenhuma dúvida, mas ele não joga mais pelo dinheiro, entende? Assim, ele joga porque ele tem orgulho de aos 40 anos estar performando no meio de um monte de moleque de 25. E isso é mente, aquele cara tem uma capacidade... um poder de mente muito forte. Absurdo, né? Absurdo. Ele lesionou o joelho há 1 ano e meio atrás, mais ou menos. Sim, né? Um ano atrás, fez cirurgia, e a primeira coisa que ele fez foi encostar na nutricionista e dizer, olha, agora, a partir desse momento que eu estou recuperando a cirurgia, eu quero trabalhar com peso abaixo do que eu sempre trabalhei para poder não sobrecarregar o joelho. E ele poderia tranquilamente continuar trabalhando com o peso que ele tinha, porque ele era absolutamente, dentro do padrão, né? Mas ele pediu para intensificar os treinos e diminuir ainda mais o peso para que ele pudesse ter o joelho melhor, e é por isso que ele vem jogando. Aí faz, obviamente, outros tratamentos, se submete, que você fala das cicatrizes, né? Se submete a tratamentos dolorosos, em que só um cara que é apaixonado pelo que faz e tem uma mente muito forte consegue persistir. Agora, a gente falou de quem se prepara para entrar no game. E o psicológico de quem se prepara para sair do game, que também é uma paulada muito grande, eu acredito, para um jogador que tenha tido alta performance com relação ao dinheiro, com relação à fama, com relação ao status que ele tinha. Existe algum tipo de cuidado do clube ou de alguns clubes para fazer esse desligamento, não só de aposentadoria, mas principalmente psicológico dos antigos jogadores? Então, assim, normalmente, né, são raros os casos em que o jogador termina com a gente, né? Que ele encerra a carreira no nosso clube. A gente teve o Fred ano passado, sim, e esse é um exemplo que eu posso te dar, sim, de um jogador que... Assim, o jogador de futebol, assim, eu estou falando figurativamente, né? Ele morre 2 vezes, né? Quando ele encerra a carreira e depois quando ele morre realmente. A morte natural. Porque você imagina que o cara encerra a carreira, se aposenta no auge da idade e da profissão de todo mundo. 40 anos de idade, 38, 42. Às vezes 35, 33. Sim. Então é muito difícil para o jogador ele se desvencilhar desse dia a dia, né? O cara tem que estar com a cabeça muito definida mesmo. O Fred estava com a cabeça muito definida, assim. Ele trabalhou isso durante muito tempo na cabeça dele. A gente, enfim, fez uma programação de encerramento. Ele encerrou, inclusive, no mês de aniversário do clube. Teve a despedida dele. Foi uma despedida lindíssima no Maracanã, com mais de 60 mil pessoas. Mas, assim... Mas eu acredito que o pós seja muito difícil. O pós... Assim, ele está trabalhando conosco hoje como diretor de planejamento esportivo, então está na mesma adrenalina. Está mantendo ali o laço, né? Mas eles têm muita dificuldade, sim, de aonde se colocar depois, sim, né? Eu converso muito com alguns ex-atletas. Eu tive uma conferência com a Maria Elisa, que foi campeã mundial de vôlei de praia, foi 2 vezes medalhista olímpica, e ela falou dessa dificuldade, desse vazio que ficou dentro dela, quando ela resolveu realmente parar a carreira dela. Ela tem até uma história muito bacana, eu vou até convidar ela para vir aqui, porque ela foi a mulher que conseguiu mudar as regras da Confederação Mundial de Vôlei, de praia, porque a mulher, quando engravidava, ela perdia pontos. Né? Por ela não estar jogando, ela perdia pontos, e ela conseguiu um projeto de lei que mudasse isso, enfim. Então ela tem até ela é uma pessoa muito importante dentro da representatividade feminina. Mas ela fala muito disso, desse vazio que deu, que ela demorou aí quase 2 anos para tentar se entender, tipo assim, e agora? O que eu faço, né, cara? E o que é muito engraçado é que esses profissionais de alto nível, eles têm uma disciplina enorme. Sim. Enorme, assim. É uma coisa inacreditável. Não há uma reunião que eu marque com o Fred hoje, mesmo ele sendo diretor de planejamento, que ele não chegue sempre muito antes do tempo, assim. Legal. Aí eu falo para ele, cara, é incrível, né? Você nunca se atrasa. Ele falou, cara, desde os 9 anos de idade eu tenho que chegar cedo para treinar em algum lugar. Então o cara tem um nível de disciplina e por isso chegou onde chegou também. Tem um nível de disciplina absurdo, assim. E isso é que é mais difícil para eles, porque de repente eles não têm mais nenhum tipo de cobrança, né? Porque você imagina, nós temos um profissional que cuida justamente dessa chegada do treino, todos os dias. É o cara que fica no WhatsApp. É a babá, entre aspas. Cara, cadê vocês? Já chegaram? Porque às vezes a gente treina ali na Cidade de Deus, ali no CT, né? E ali perto da Cidade de Deus, às vezes engarrafa ali de manhã, né? Tem muito trânsito.
né, das pessoas indo para o trabalho, às vezes o jogador engarrafa mesmo, está vindo de casa. E aí o supervisor está perguntando, cadê todo mundo? Né? Então, assim, eles são cobrados todos os dias pelo treinador, pelo supervisor, pelo presidente. E aí, de repente, pum, acabou. Não tem cobrança, não tem jogo, não tem treino, não tem adrenalina. E o cara tá com 38 anos de idade, né? Tá com os filhos pequenos ainda. É um garoto, exatamente. Bacana. Roberto Porto, fala um pouquinho dele aí. Ah, enfim, uma grande figura na minha vida, né? Seu tio, irmão do seu pai, foi casado com a minha mãe por 25 anos, casou quando a minha mãe, quando eu tinha 9 anos de idade, enfim, vivemos na mesma casa há muitos anos, né? Não torcíamos para o mesmo clube, ele era botafoguense, fanático, né? Mas assim, foi uma pessoa que me ajudou muito, foi quem me indicou, inclusive, para eu fazer a minha prova para ser estagiário do Fluminense. Ah, que legal. Na época, né, na verdade, eu já era sócio do clube, e ele tinha um amigo que praticava tiro no Fluminense, etc., que era campeão, inclusive, pelo Fluminense, e esse amigo dele, o Fluminense estava numa situação muito ruim naquele momento, né, foi o pior período da história do clube, final da década de 90, Tá. O Fluminense estava caminhando ali para a terceira divisão, e esse amigo dele, passeando pelo clube lá depois de uma tarde lá, atirando, ligou para ele e falou, o filho da sua esposa, o seu enteado, não é estudante de direito? Abriram umas vagas de estágio aqui no Fluminense, pede para ele mandar o currículo. Legal, foi assim que, assim, e eu estava em casa, eu me lembro perfeitamente, eu estava em casa para ir para a faculdade, que eu estudava à noite, justamente porque, assim, por questões financeiras eu precisava ajudar em casa, então eu programei minha faculdade para a noite porque eu trabalhava durante o dia. E ele falou, tem uma vaga de estágio lá no teu clube, e aí, bota o currículo lá, e etc. Enfim, eu fiz todo esse processo lá e acabei entrando. E, enfim, nós tínhamos lá os nossos arranca-rabos lá. Normal, né? Quando jogava Fluminense com o Botafogo, obviamente, em casa. Mas, enfim, foi uma pessoa que foi muito importante na minha vida. E tão importante, que o meu pai, que é vivo até hoje, meu pai, assim, que foi quem me fez ser tricolor, que é meu pai que mora em João Pessoa, né? Meu pai sabia tanto da importância dele, porque assim, ele me criou dos 9, né, até morei com ele até os 23, 22, quando eu fui morar sozinho. E a importância dele na minha vida era tão grande que meu próprio pai reconhecia isso. Assim, no dia da minha formatura, tinha uma vaga para minha mãe e para o meu pai, né? Sim. E o meu pai exigiu que ele sentasse na cadeira ao lado da minha mãe. E meu pai ficou 2, 3 cadeiras atrás, assim, ele ficou super constrangido. Falou, meu pai, não, senta você, eles eram amigos. Sim, sim. Tomavam cerveja. Muita generosidade, né? Sim, sim, tomavam cerveja juntos. Quando meu pai ia me buscar lá, eu estava tomando banho, ainda preparando para sair com meu pai no final de semana, que meu pai ia no final de semana para me levar aos jogos do Fluminense. Quando meu pai não podia, ele, Roberto, me levava aos jogos do Fluminense, até porque ele era jornalista esportivo. Sim. Depois eu vou falar uma passagem engraçada. Comentarista, etc. Mas assim, eles se davam muito bem, né? Até porque, enfim, meu pai estava separado da minha mãe desde que eu era pequeno, já tinha outra esposa, os meus irmãos, né, filhos que são meus irmãos, que são todos tricolores, né, enfim, mas foi uma pessoa muito importante na minha vida. Bacana, tem uma passagem muito boa. O meu tio Roberto era meu tio preferido, né, era o tio que eu tinha, até pelo jeito dele, né, ele era uma pessoa bem diferente, né, bem engraçada. Sim, inteligentíssimo. Um dia ele me liga e fala assim, ele tinha uma voz grossa, assim, né, falou assim, Joãozinho, vou te levar no Maracanã. Era um treino da seleção brasileira, que estava o Zico, né, acho que foi em 81, aí o Brasil estava treinando para a Copa do Mundo. E aí foi a primeira vez que eu entrei no gramado no Maracanã, eu devia ter aí 8'3", eu sou de 7'3", 8'3", eu devia estar com 9 anos. E, cara, ele me contou isso depois, bem depois, ele falou, João, você entrou no gramado do Maracanã, você ficava dando cambalhota. Tem umas histórias boas. Ele contava essa história pra todo mundo. Cara, a gente tinha um approach muito bacana, e ele falou, cara, tu ficava dando cambalhota, eu falei, meu irmão, olha o jogo, e você estava tão excitado, e aí você virou pra mim e fez uma pergunta que ele falou que nunca mais esqueci, ele falou assim, ô tio, eles ganham para jogar futebol? Porque eu achava o máximo. Pô, o cara ganha para jogar bola. Né? Aquilo que eu faço todo dia, de graça. De graça, o cara ainda ganha para jogar futebol. Então, Roberto, eu queria deixar uma homenagem para ele, fechar aqui esse podcast incrível, homenageando o meu tio Roberto, enfim, que teve uma participação muito importante na tua vida. Pedindo para você deixar aí um recado aí para a torcida do Fluminense. Tem algum recado que você queira dar para deixar um recado tricolor? Deixar um recado para a torcida do Fluminense, para os apaixonados por futebol, dizer que futebol é uma coisa
apaixonante, maravilhosa, que eu tenho muito orgulho, e muita sorte de poder ter me tornado presidente do clube que eu amo desde o dia que eu nasci, que é uma tarefa árdua, é uma tarefa difícil, mas que eu faço com o maior prazer, com o maior carinho, com a maior emoção, com o maior amor, e que, enfim, e com o maior respeito a todos os torcedores e a todos os outros clubes que são nossos adversários, porque, enfim, não vivemos uns sem os outros, né? É graças à rivalidade saudável e sadia que a gente faz um futebol brasileiro maravilhoso. E é isso, agradecer a você, agradecer a todos aí que tiveram a paciência de nos ouvir ao longo desse papo que foi muito gostoso aqui com um primo, com um amigo, com alguém que também eu admiro muito, que tem uma carreira de sucesso, que é uma grande figura aqui do Rio de Janeiro, tá bom? Saudações tricolores. Obrigado, meu irmão. Marinho, agora para finalizar, vou pedir para você deixar uma camisa do Fluminense para a gente sortear, pode ser? Vamos embora, fechado. Vou deixar então, gente, vou deixar a tricolor aí do Fluminense. Não me peçam mais camisas porque eu não vou dar, tá? Eu dei esse exemplo aqui mais cedo. Não é porque eu sou dono de restaurante japonês que o Mário vai ficar me ligando falando assim, pô, tem um amigo meu querendo comer um restaurante japonês lá, comer um rodízio. Do mesmo jeito, eu não vou ficar pedindo para ele camisa, uniforme, agasalho. Nunca pediu, diga-se de passagem. Nunca pedi, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, enfim. Então, aqui a gente vai sortear, tá? Então vai sortear uma camisa do Fluminense, e ponto final, e não ter mais camisa para ninguém. Vai ser uma sorteada. Vou botar aqui a forma que a gente vai sortear, ainda vou entender melhor de que forma que a gente vai sortear, para fazer um sorteio justo, para que a gente possa premiar a presença do Mário Bittencourt, meu irmão, meu primo, meu amigo, uma pessoa que eu tenho admiração. E ele tem uma característica muito bacana, eu acho que é muito importante também a gente falar disso, porque ele trabalha e ele é presidente de um clube de futebol, que é a Paixão Nacional, até mais do que a política, e ele tem um posicionamento extremamente reto. Ele não é um cara polêmico, ele não é um cara de extremos, ele entende, ele sabe se posicionar, ele sabe se colocar, ele sabe o que ele quer e o que ele não quer, mas ele faz isso de uma forma elegante, inteligente e sempre muito bem posicionado. Então, fica a dica aí para as pessoas que trabalham na política, que são empreendedores ou que trabalham principalmente com futebol, entendam que a forma que você se posiciona faz toda a diferença no decorrer da tua carreira e na prosperidade do movimento que você está gerindo. E o Mário, eu acho que está mais do que comprovada a competência na gestão que ele está à frente do Fluminense. Marinho, parabéns. Valeu, obrigado, João. Vamos com tudo. Empreende Rio, está sempre de portas abertas para você. Muito obrigado. O convite está feito para o dia 29 de agosto, você tendo agenda, você vai estar pessoalmente com a gente lá no Jockey Club. Fechado. Tá bom? Valeu. Irmão. Abraço. Obrigado. Valeu. É isso aí, gente. Finalizando, mais um podcast Empreende Rio. Tive o prazer de receber o presidente do Fluminense Futebol Clube, Mário Bittencourt, no Dia Nacional do Futebol. Quem não segue a gente, segue, porque a gente precisa estar conectado e a cada semana a gente vai trazer um super convidado para bater um papo com a gente aqui, dividir um pouco da experiência, sempre trazendo o empreendedorismo como foco principal do nosso podcast Empreende Rio. Um beijo para todos, seguimos juntos.